Vou compartilhar a tela com vocês. Isso, o Baby Vicente é um rapazinho já. Acho que tá indo até pra escola já, né, Rê? Coisa linda. Vou compartilhar a tela com vocês pra gente começar e conforme as outras mamães forem entrando, a gente vai aceitando aqui. Bom, vamos lá então. Então, a aula de hoje, né, como se manter segura diante das mudanças no sono do bebê e o que realmente sustenta o sono nessas fases difíceis, né? Acho que todos vocês já me conhecem. Sou a Daisy, sou esposa do Bruno, sou mamãe da Sara. A Sara está com 4 anos. Sou consultora de sono há 3 anos. Trabalho com sono, rotina, desmame. E estou aqui hoje graças ao sono ruim que a Sara teve, né, no início. Tivemos muita dificuldade com o soninho dela. Foi bem difícil para mim inicialmente, mas eu também descobri na educação do sono a oportunidade de viver a maternidade que eu gostaria de viver. Aquela maternidade lá que eu tinha planejado no início e não a que dava, a que estava dando para ser, né? Que muitas vezes a gente vive assim, né? O jeito que dá. Quando eu descobri quando eu percebi que a educação do sono dela tinha feito tanta diferença na minha vida, eu decidi que muitas pessoas, muitas mamães, tinham que saber sobre isso, né? Era importante que isso fosse divulgado, isso fosse levado a outras mães, porque toda mãe merece uma maternidade leve, toda mãe merece viver a maternidade do jeito que imaginou, do jeito que sonhou. E para mim, a educação do sono dela foi primordial e foi então que eu decidi levar isso também para outras mães. Não imaginava que isso ia se tornar uma profissão, mas se tornou. E foi muito legal porque. Ai, meu Deus, estou passando aqui. Foi muito legal porque eu conheci muitas mães no meio desse caminho, eu aprendi muito com muitas pessoas, então eu falo que é uma profissão incrível que me faz ser uma mãe melhor cada dia, porque cada vez que eu paro para ouvir uma mãe, para escutar, para compartilhar, isso agrega muito para mim, né? Me faz ser muito melhor, aprender coisas novas, né? Enfim. Então, fico muito feliz e é uma profissão que eu levo como uma missão mesmo, para mim, para que outras mães possam viver essa maternidade com leveza também. Então, hoje, né, resolvi falar aqui, porque eu sei que esse é um tema muito recorrente para as mamães, principalmente as mamães que já conseguiram ajustar um pouco o sono do seu bebê, que já tem um sono um pouco melhor, né, bebês que já dormem bem, com autonomia ou sem autonomia. Eu sei que isso é uma preocupação que está bem latente aqui, né, e isso aqui eu sei que vocês já viveram muitas vezes, assim como eu, né, todo mundo aqui já se sentiu inseguro quando o bebê teve que sair da rotina, todo mundo aqui já se sentiu insegura quando o sono estava bom e mudou. Então, nossa, já estava dormindo a noite toda. Nossa, estava mamando só uma vez, agora quer mamar 3. Nossa, as sonecas estavam ótimas, agora não faz soneca de jeito nenhum, tudo curtinha, só no colo, só mamando, enfim. Quando essas regressões vieram, quando os despertares começaram a acontecer, e aí a gente não sabe se acolhe o bebê mais, se tenta insistir na abordagem que a gente sempre fez, né? A gente sempre fala que time que está ganhando não se mexe, mas na hora do desespero, a gente nunca sabe exatamente o que fazer e isso nos aflige demais. Isso é uma situação muito comum, toda mãe passa por isso. E isso não atinge só o sono, né? Atinge várias outras questões. Às vezes o bebê já estava evoluindo na alimentação, por exemplo, de repente ele regride, não quer mais, não aceita mais determinado alimento, né? Eu sempre gosto de fazer um comparativo com brócolis, por exemplo. A gente oferece o brócolis, o bebê aceita o brócolis e, de repente, do nada, ele não quer mais o brócolis. O que a gente faz? A gente precisa continuar oferecendo. Talvez tentar outras abordagens, outras maneiras de oferecer o brócolis pode ajudar, pode facilitar o processo para que o bebê possa aceitar o brócolis. E isso não é só sobre o brócolis, isso também é sobre o sono, e a gente vai ver aqui nessa noite muito sobre isso também, tá? Eu falo que esse é um tempo que nós vivemos assim muito diferente do tempo das nossas avós, por exemplo, né? Não sei para vocês, mas quando eu me tornei mãe, a Sara foi praticamente a primeira bebê que eu tive contato. Foi a primeira vez que eu tive que trocar fralda, foi a primeira vez que eu tive que segurar uma bebezinha tão pequena no colo.
eu não sabia muitas coisas. Eu lembro que quando eu estava grávida, eu até falei pro Bruno, falei, amor, não sei nem, acho que eu não sei nem colocar fralda, não sei nem se depois da fralda a gente tem que colocar calcinha, sabe, assim? Eram umas dúvidas muito bobas, mas é porque eu não tive acesso a outros bebês, eu não cuidei de outras crianças, né? E eu não sei se com vocês aconteceu o mesmo, mas a maioria de nós, a nossa geração, não tivemos esse acesso. As nossas mães, ainda um pouco, as nossas avós, muito mais, tiveram bebês, irmãos, primos, né? Ajudaram a cuidar. Então, ter um bebê já era muito mais fácil, já estava muito mais prático ali para elas. Para nós, não. E aí, o que acontece? As nossas avós tiveram a experiência que nós não tivemos, mas elas não tiveram a informação que nós temos hoje. Então, hoje a gente tem acesso à informação muito fácil, muito rápido. Se eu tiver dúvida, por exemplo, sobre o melhor horário para o meu bebê de 8 meses dormir, eu vou digitar isso no Google ou no chat GPT, que hoje em dia praticamente é um consultor de sono, né? Eu vejo muita mãe se consultando com o chat GPT. E aí a gente coloca lá, o chat GPT ou o Google vai dar essa informação e a gente meio que sabe o que fazer. Perfis no Instagram, no TikTok, canais no YouTube, a roda, a gente encontra muita gente dizendo a mesma coisa, falando sobre sono, falando sobre rotina, sobre amamentação, enfim, sobre alimentação, né, sobre vários temas. Então, assim, informação não nos falta. Só que também acontece uma coisa que descompensa um pouco, né? Porque a gente tem muita informação, nós nunca tivemos tanta informação assim, e ao mesmo tempo nós nunca estivemos tão inseguras. Se você perguntar hoje, né, quem tem vó viva ainda aí, né? Se você perguntar para sua vó, como que era para colocar o bebê para dormir? O que ela vai responder? Ela falou, chegava a hora de dormir, eu colocava para dormir. Era isso que acontecia, né? Era tudo muito mais fácil, assim, muito mais simples, porque fazia parte daquela rotina ali da casa, do dia a dia, não tinha tanto mistério, tanto medo, tanta dúvida. Hoje em dia, não, a gente tem muita dificuldade para colocar o bebê para dormir. Eu, quando a Sara chegou em casa, eu tinha certeza absoluta que era só colocar no berço e ela ia dormir. Eu achava que era isso que ia acontecer. E aí eu me enganei, assim, né, redondamente. E eu vi que não era bem assim que funcionavam as coisas. E aí, o que acontece? A gente vem, né, tem uma dificuldade, uma dúvida, a gente vai lá e coloca no grupo de mães, ou então a gente vai lá e pergunta para alguma amiga que já tem filho, ou a gente vai lá e pergunta para o chat GPT, ou a gente vai lá ver o perfil da fulana que fala sobre isso, vamos ver lá todos os reels, as caixinhas de perguntas, né, enfim, para a gente poder adquirir informações e saber como agir. Então, a gente tem aquela insegurança, estamos ali com o bebê muitas vezes pela primeira vez na vida, o bebê começa a apresentar uma certa dificuldade, a gente precisa resolver, a gente não sabe como fazer, e a gente vai tentar acessar alguma informação para poder sanar essa nossa dúvida, essa insegurança, e aí a gente saber como agir. Só que, com o tanto de informação que a gente tem hoje, que nem sempre são as mesmas informações, o que vai acontecendo? A gente vai ficando muito mais perdida, muito mais insegura. Um exemplo, quando eu comecei a ter os primeiros problemas de sono com a Sara, eu comecei a seguir uns 4 ou 5 perfis que falavam sobre sono. Lembrando, eu não era consultora de sono, eu não tinha nem noção que algum dia isso seria a minha profissão. E aí eu comecei a seguir vários perfis, só que cada perfil, cada profissional tinha uma abordagem totalmente diferente. Tinha um profissional que falava que eu tinha que deixar dormindo na cama, tinha um profissional que falava que de jeito nenhum cama compartilhada, tinha um profissional que falava que tinha que dormir no peito, outro falava que de jeito nenhum podia dormir no peito, um falava de janela de sono, outro falava que não existe janela de sono. E aí o que acontecia? Eu ficava perdida. Meu Deus, será que eu tenho que seguir janela de sono? Será que eu tenho que colocar para dormir na cama? Será que não é errado? Eu não sabia o que fazer. Então, o excesso de informações, ao invés de nos ajudar, nos orientar, muito pelo contrário, acaba nos deixando inseguras, porque a gente vai tendo tanta informação, que a gente vai perdendo a nossa capacidade materna de olhar, de observar, de saber como agir, de saber o que fazer, reconhecer o choro do nosso bebê, entender o que está acontecendo com ele. Muitas vezes a gente não para nem para observar o bebê. A gente vai lá e já olha as informações, as dicas e tal, e vai agindo como se todo bebê fosse igual, fosse um robô. E não. Antes de ter qualquer tipo de informação, antes de ter qualquer tipo de orientação, olhe para o seu bebê. A grande diferença que existe entre nós e as nossas avós é essa. Elas não tinham tempo para ficar olhando o celular, elas tinham tempo para quê? Para olhar para o bebê, para conhecer o bebê, para entender o que estava acontecendo com aquele bebê. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente não tem. Então, o excesso de informação nos deixa inseguras e vai tirando a capacidade de pensar, de entender ali como mãe, de seguir o nosso feeling materno, que muitas vezes é mais poderoso que qualquer coisa.
e a gente vai perdendo um pouco disso. Então, ao mesmo tempo, as nossas avós, né, como eu estou exemplificando aqui, não tinham acesso a tanta informação, mas elas tinham uma vantagem sobre nós que nós não temos, que é muitas vezes o tempo para gastar conhecendo o nosso bebê, observando o nosso bebê. Nada vai superar a observação de uma mãe. Nada vai superar o feeling materno. Hoje, ainda num atendimento que eu estava fazendo, eu falei exatamente isso. A gente está investigando com uma bebê que está com torcicolo, né? Só que tem profissionais que estão acompanhando a bebê que dizem que ela não tem profissionais que dizem que ela tem. Ela vai passar por uma avaliação essa semana, uma última opinião, e a mãe sente que ela tem, porque a mãe está ali todos os dias, olhando para ela, observando, vendo como ela mama, como ela se comporta, e eu falei para ela, o seu feeling materno é o mais importante, confia nele, ele é o mais poderoso. Então, tanta informação vai tirando da gente um pouco dessa autonomia para poder cuidar dos nossos bebês, seja no sono, seja em tantas outras coisas, né? Então, a gente vai ficando com muito medo, a gente vai tendo muita informação, aí a gente tem medo de sair da rotina, medo de não seguir a dica que eu vi lá no Instagram da fulana, medo de estimular demais, medo de estimular de menos, né? Esses dias no mesmo dia eu vi duas postagens totalmente diferentes em perfis, assim, de maternidade. Uma que falava da importância do gasto de energia, então tem que estimular, tem que colocar o bebê para brincar, para sair, brinquedinho, tem que fazer X atividades com o bebê todos os dias. Se você não fizer X atividades com o bebê todos os dias, ele não vai se desenvolver de forma saudável, ele não vai conseguir adquirir as habilidades motoras que ele precisa e tal. Beleza. Aí, no mesmo dia, eu vi em outro perfil que não precisa estimular tanto o bebê assim, que a própria rotina do dia a dia ali da casa já é um estímulo, já é um gasto de energia, já é um fator ali de muito desenvolvimento para o bebê. Eu falei, olha, uma mãe vem aqui, vê esse perfil, vê esse, ela vai fazer o quê? Tem que gastar energia ou não tem? Eu tenho que fazer atividade com o bebê ou não tenho? Então, tudo isso vai deixando a gente muito insegura, muito confusa, sem saber como agir. E daí, ao invés da gente se sentir confiantes e seguras com tantas informações, a gente acaba se sentindo cada vez mais perdida e com medo de fazer coisa errada, né? Então, o que é importante que a gente saiba primeiramente? Eu fiz uma contextualização com vocês aqui, comparando não só com o sono, tá? Então, eu falei de alimentação, falei de hábitos em geral, né? Mas agora a gente vai trazer um pouco mais só para o sono mesmo, tá? Então, falando especificamente dos momentos de mudanças do bebê no sono, o que a gente precisa saber? O bebê, ele não é um robô. E o sono, ele não é linear. Então, o bebê que a gente tem uma abordagem hoje aqui para ajudar esse bebê a dormir com autonomia ou ajudar esse bebê a ter uma rotina melhor, enfim. Esse bebê aqui, esse mesmo bebezinho, essa mesma criaturinha aqui, se daqui a um mês eu voltar e falar com a mãe sobre como está esse bebê, muita coisa já vai ter mudado. Principalmente quando eles são mais novos. Quanto mais novo é o bebê, mais mudanças vão acontecer em um curto espaço de tempo. Então, quando o bebê tem ali de 0 a 3 meses, por exemplo, do 0 aos 3 meses, essas mudanças elas são quase que de semana a semana. O bebê que você está lidando aí nessa semana, na semana que vem já vai ser outro. O tempo que esse bebê ficava acordado hoje, na semana que vem já vai ser outro tempo. A soneca que ele fazia bem aqui nessa semana, na semana que vem já pode não ser boa, pode ser péssima. Então, quanto menor é o bebê, mais novinho, mais essas mudanças acontecem num espaço de tempo cada vez mais curto. Conforme ele vai crescendo, ele vai começando a apresentar uma previsibilidade maior, mas ainda assim, ele não vai ser um robozinho e, consequentemente, o sono dele não vai ser linear. Então, não pensem vocês que vamos ajudar o bebê a dormir bem aqui hoje, vamos ensinar o bebê a dormir no berço ou na cama, ou sem ser mamando, enfim, seja lá qual for a abordagem, e daqui a 2 meses vai estar tudo igual, ele não vai reclamar de nada, vai estar tudo perfeito, ele vai viver assim, ó, uma belezinha, como se nada tivesse acontecido. Isso não vai acontecer. O desenvolvimento impacta o sono do bebê, as transições, nascimento de dentes, doenças, mudanças emocionais, estresse na casa, tudo isso pode motivar uma dificuldade com o sono. Então, a rotina, ela ajuda, mas ela não é tudo. Ela não vai garantir que o seu bebê vai dormir super bem só porque você está fazendo ela certinho, né? Então, por exemplo, eu sempre pergunto nos meus atendimentos, nas últimas semanas, vocês passaram por algum tipo de estresse familiar, uma mudança, um luto, uma doença que atingiu todo mundo, né? Enfim, algum tipo de viagem que foi muito, assim, estressante, porque todos esses eventos, ainda que não estejam diretamente ligados ao bebê, eles acabam influenciando um pouco. O bebê, ele tem uma percepção
um nível de comunicação não verbal muito grande. Não à toa, o bebê sabe se comunicar antes de falar. Então, antes de falar, esse bebê já sabe entender o que você está querendo dizer para ele já entende o que ele quer, ele já sabe mostrar se ele aponta para a caneta. Então, assim, deixa eu aceitar aqui quem está chegando. Então, assim, o bebê, ele percebe tudo que está acontecendo, mesmo que não sejam eventos ligados a ele. Ah, a minha avó morreu. A gente passou por um luto, mas, nossa, ele nem sabe o que é isso, ele não foi no velório, ele não viu nada, ele não está nem com noção do que está acontecendo. Ele tem noção. Ele pode não saber exatamente o que é, mas ele percebe que você está diferente, seu esposo está diferente, o clima na casa está diferente. Então, lembrem-se sempre disso. A comunicação não verbal do bebê é muito poderosa. Ele sabe o que você quer dizer e ele sabe o que ele quer dizer antes mesmo dele aprender as palavras. Isso é muito importante, porque a gente precisa entender que tudo isso vai impactar no sono do bebê de alguma forma. Então, é muito bom a gente ter rotina, é maravilhoso, é importantíssimo, mas a gente não pode colocar na conta da rotina tudo. A rotina, ela tem o papel dela, e, inclusive, em alguns momentos a gente vai ter que mudar essa rotina. O bebê não vai ficar na mesma rotina para sempre. Um bebê de 8 meses, ele não tem a mesma rotina de um bebê de 15 meses, ele vai mudar. Então, a gente tem que estar atenta também a isso, tá? Então, fixem bem essa frase na cabecinha de vocês. O bebê não é um robô e o sono não é linear. O sono de hoje pode não ser o mesmo do mês que vem. E eu tenho que saber como agir. E eu preciso entender que isso é normal, porque só saber que isso é normal já vai nos ajudar a lidar com essas mudanças, essas alterações de uma forma muito mais tranquila, tá? O que sustenta o sono nessas fases? É a segurança. O bebê, ele percebe a tensão, ele percebe quando você está em dúvida sobre como agir, ele percebe quando você está insegura, ele percebe porque o sistema nervoso do bebê, ele é imaturo. Então, ele simplesmente responde. Ele responde ao sistema nervoso do adulto. Então, quando a gente está nervosa, o bebê fica nervoso. Se a gente está alegre, o bebê fica alegre. Se a gente está triste, a gente precisa cuidar muito para o bebê também não se sentir meio perdido, meio, né, inseguro com o que está acontecendo. Então, por que eu falo isso? Hoje mesmo, não lembro se foi hoje ou se foi ontem, eu fiz uma postagem, eu postei um Reels falando sobre a soneca, que depois de um certo tempo tentando colocar o bebê para fazer soneca, se ele não dormiu, você precisa desistir, né? Não vai ficar ali a tarde inteira tentando fazer soneca. Eu lembro que quando eu tive uma fase com a Sara, que eu vi num desses perfis aí que eu seguia, né? E depois eu parei de seguir, tá, gente? Isso é uma coisa importante também. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, né? Escolher ali as vozes, né, que vão sugerir, orientar, né, nossas decisões, que não sejam muito aleatórias e diferentes daquilo que nós queremos para nossa maternidade, tá? Mas enfim, voltando aqui. Um desses perfis que eu seguia falou assim que o bebê para fazer soneca tinha que estar no escuro, assim, tinha que ser escuro total e tinha que ficar ali, senão não ia dormir de jeito nenhum. Deixa eu aceitar e já aproveitar e tomar uma água. Então, eu descobri que o bebê tinha que dormir no escuro para poder fazer a soneca de boa. O que eu fiz? Falei, Bruno, me esquece, vai embora daqui. Eu fechei tudo o quarto, lacrei janela, fiz tudo que tinha que fazer aquele breu total. E daí eu ficava lá com ela, né, balançando, 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 e ela chorava e ficava brava, aí dava mais mamar, e balançava, balançava, balançava. Teve um dia que eu comecei a rir de mim mesmo, porque eu tava andando em volta da cama, dando volta naquele escuro, balançando a criança, ela não dormia, ela chorava ainda mais, eu ficava nervosa, eu já queria chorar. E o que acontece, gente? Se você fica muito tempo, e eu tava no auge do meu puerpério, tá? E eu tive baby blues, então assim, a minha condição emocional não tava lá essas coisas. Mas quando a gente está no puerpério, quando a gente acaba de ter o bebezinho, é muito importante que a gente tenha acesso à luz natural, que a gente tenha acesso ao sol, porque isso ajuda, inclusive, os nossos hormônios ali a se regularem, né, e tal. Agora, imagina, a mãe que acabou de ter o bebê, aí falam para ela, não, você tem que fazer todas as sonecas no escuro, porque senão seu bebê não vai dormir. Esse bebê não vai conseguir dormir, essa mãe vai ficar desesperada, ela vai ficar trancada no quarto a tarde inteira, isso vai piorar a questão hormonal dessa mãe. Se ela já estava com baby blues, vai evoluir para uma depressão pós-parto. Então, assim, é um problema gigante. Sendo que o bebê está sentindo toda essa tensão. Imagina, a Sara não ia dormir nunca. Porque eu estava desesperada, eu estava nervosa, eu estava culpando ela, culpando a mim, porque eu não sabia fazer a minha filha dormir. Que mãe que é essa que não sabe fazer o filho dormir, né? Eu pensava tudo isso. E eu acho que vocês também já pensaram isso em algum momento. Então, assim, essa tensão, quando você já está um tempo ali fazendo o bebê dormir,
falando especificamente sobre as sonecas agora. O bebê não dormiu naquele tempo, deu 40 minutos, deu 1 hora, o seu bebê não dormiu, desiste, saia do quarto, vai ver alguma coisa, vai brincar com o bebê, passear, tomar um banho, tomar um chá, vai fazer alguma coisa, vai abstrair daquele local. Depois de uns 30, 40 minutos, às vezes até 1 hora, você tenta novamente. Por quê? Quanto mais nervosa, quanto mais tensa você estiver, mais o bebê vai sentir essa tensão, mais inseguro ele vai se sentir. E o corpo humano, ele tem um sistema, tá? O corpo humano tem um sistema de relaxamento. Para a gente conseguir dormir, a gente precisa estar com os membros relaxados, a cabeça em descanso, tudo certinho. Tem que tudo contribuir para isso. E a gente não consegue se tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, a pessoa que não consegue dormir com muito calor. No dia que tá muito calor, essa pessoa não dorme. Você pode fazer o que for, vai ser muito difícil para ela dormir. Por quê? Porque o corpo dela, o cérebro dela entendeu que segurança é estar naquele friozinho. Se tá calor, o corpo não tá seguro. Então não vai relaxar para dormir. Dormir com travesseiro, eu acordei sem. E em algum momento da noite eu fiquei sem. Eu vou acordar. O cérebro vai te despertar, porque ele entende que aquela mesmíssima condição que você estava na hora que você dormiu não está se repetindo agora. Então você não está seguro. O corpo te desperta. Então o bebê percebe essa tensão. O corpo não relaxa, o corpo não vai adormecer. Então quanto mais tensa a gente está, pior é para tentar fazer o bebê dormir. Falando especificamente do sono noturno, temos lá um bebezinho que já estava dormindo super bem, e de repente esse bebê teve uma regressão, ele mudou o comportamento dele, não está mais daquele jeito que ele estava antes. O que a mãe vai fazer? Ela vai começar a entrar em desespero, né? Ela vai começar a tentar várias coisas, quem já foi minha cliente vai tentar lembrar de tudo que eu falei, vai tentar pegar o plano de sono lá, as orientações, vai mandar mensagem no grupo, alguma coisa assim, vai abrir Instagram, vai ver dica de sei lá quem, para tentar fazer alguma coisa, perguntar para a amiga, perguntar no grupo de mães, ou então simplesmente ficar desesperada sozinha lá, né? Mas a gente vai tentar coisas, a gente vai tentar dar mamada, dar o colo, sair do quarto, levar para ver a sacada, passear de carro, chama o marido, chama o cachorro, a gente faz de tudo. Por quê? Porque a gente quer que o bebê volte a dormir. E aí imaginem só vocês, o bebezinho que tá lá, que não sabe nada que tá acontecendo, que tá confiando 100% plenamente em nós, nos vê naquela situação de angústia, de insegurança. Por mais que a gente não esteja transparecendo isso na nossa face, o bebê está sentindo aquele clima de insegurança. Você não sabe o que fazer para ele dormir. E ele está sentindo isso. Então, o que vai acontecer? Meu Deus, eu não vou dormir, não. Não vou dormir de jeito nenhum, porque eu não sei o que está acontecendo. Não sei se eu vou ficar no quarto, se eu vou sair do quarto, se eu vou para a cama da minha mãe, se eu vou mamar, se meu pai vai vir, se a gente vai sair de carro, se eu vou ver a casa. Não sei. Então, quanto mais a gente vai mudando a abordagem, pior é para o bebê, porque daí ele fica inseguro, ele não sabe o que esperar, ele não sabe o que vai acontecer. Então, ele fica inseguro, ele não sabe ele não sabe o que vai acontecer, ele não vai dormir. O cérebro dele não vai deixar ele dormir, porque ele não está em condição de segurança, tá? Então, o que sustenta melhor o sono do bebê é a segurança, porque isso é o que sustenta o sono de qualquer pessoa. O nosso sistema, o nosso corpo humano trabalha dessa forma. Para dormir, a gente precisa estar se sentindo 100% seguro. Se tem alguma coisinha assim que está deixando a gente não ficar seguro, a gente não vai conseguir dormir, a gente vai ter muita dificuldade. E para o bebê, isso é muito mais ainda evidente, porque tem um sistema nervoso totalmente imaturo e ele só vai corresponder mesmo às nossas emoções, tá? E aí, o que a gente precisa entender? Que as regressões, elas não são capazes de acabar com tudo que foi construído. Então, às vezes, a gente tem esse medo, né? Nossa, já estava dormindo tão bem, agora acordou à noite, daí não voltou a dormir mais, eu dei uma má. Ou então, eu trouxe para minha cama, porque agora ele precisa dormir na minha cama, né? Enfim, não tá ficando tranquilo mais no berço. Alguma coisa mudou, não sei exatamente o que é. E daí a gente fica desesperado, a gente acha que aquela regressão que o bebê está tendo naquele momento vai acabar com todo o processo que foi construído, com todo o hábito bom que o bebê já tinha de sono. Elas não são capazes de fazer isso, mas existe uma coisa, elas, de certa forma, elas testam um pouco a segurança e a nossa abordagem. E isso sim pode fazer com que aquela regressão que era para durar 3 noites, dure 1 mês, 2 meses, né? Então, às vezes o bebê tá ali só, sei lá, só brincou mais do que precisava naquele dia, ou então não conseguiu dormir direito, ou então, sei lá, aprender uma habilidade nova, conhecer uma pessoa diferente, e aí, de repente, tá mais distraidinho, isso pode acontecer durante a noite, enfim, às vezes aconteceu alguma coisa que faz parte do desenvolvimento do bebê, faz parte do que ele viu, viveu, sentiu no dia a dia,
e daí, por algum motivo, ele tá com um pouquinho mais de dificuldade para dormir, aí a gente não sabe como agir, leva para nossa cama, deixa dormir mamando a noite inteira, deita, entra no berço com o bebê, enfim, fazemos mil coisas que... Ai, meu Deus, balancei aqui. Fazemos mil coisas que vai acabar fazendo com que esse bebê já não saiba mais aonde é o lugar dele dormir. Não sabendo mais onde é o lugar dele dormir, ou qual é a forma que ele dorme, ele vai aceitar aquilo que é mais fácil para ele, que é o quê? Mamando no colo ou deitado na cama com você. Então, aí sim vai entrar uma regressão que era para durar só uns dias, que vai se estender por muito tempo. Então, o que a gente precisa ter em mente? O bebê está apresentando uma mudança no sono. Não era assim, agora está sendo assim. Como eu preciso agir? Eu preciso transmitir segurança para o meu bebê. Se o bebê está acordando mais vezes, mas ele já sabia dormir no berço, não tem motivo de ele não dormir no berço. Ele precisa voltar para dormir no berço. Você pode dar mais colo, você pode até dar um mamar a mais, você pode fazer outras coisas, mas no final das contas, você pode fazer o que for necessário para acalmar o seu bebê. Mas no final das contas, ele precisa dormir no local onde ele sempre adormece. Se o seu bebê já estava fazendo um jejum noturno maior, sei lá, não estava mamando mais à noite e ele já tem mais do que 9 meses, ele não precisa mais mamar à noite realmente, e daí agora ele voltou a querer mamar. Ele tem uma mamada ainda, antes de um aninho, ainda é normal, mas ele não precisa ter mais do que uma mamada. Ele não tinha mais esse padrão, então não tem motivo. Você pode acolher, você pode acalmar o bebê de muitas maneiras, isso não vai acabar com a autonomia que o bebê já tinha ou com a forma de dormir que o bebê já vinha tendo, mas você também não precisa instalar uma associação nova que você não queira manter depois. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre acolhimento, transmissão de segurança para o bebê, mas sem mudar muito a nossa abordagem, sem mudar muito aquilo que já vinha sendo feito com o bebê, para que ele não se sinta confuso, consequentemente inseguro, consequentemente mais resistente. Gente, eu não estou olhando o chat, mas, se vocês tiverem dúvidas ou observações, podem colocar lá, que daí no final eu vou ler tudo e vou responder, tá? Acho que já dá para anotar os nomes de quem tá para o nosso sorteio. E aí, o que acontece? Na insegurança, a gente pode ou mudar tudo de uma vez, ou criar novas associações, ou perder essa previsibilidade. Gente, essa palavrinha aqui, ó, previsibilidade, isso aqui é tudo para o bebê. É tudo. Porque o bebê, ele não entende muito bem o que está acontecendo ao redor dele. Então, o que traz segurança para o bebê? A previsibilidade. Quando ele acorda, e aí as coisas acontecem sempre do mesmo jeito, todos os dias. Não precisa ser no mesmo horário, tá? Então, quando eu falo de previsibilidade, eu não estou falando de rigidez, de rotina, né? Ah, nossa, todo dia a soneca 1 tem que ser às 9 horas da manhã. Se for 9h30, não tá certo. Vai dar problema. Não. Mas precisa existir uma sequência lógica que se repete todos os dias. Essa repetição é o que traz segurança para o bebê. É dessa maneira que ele se sente seguro. Ele percebe, bom, tá tudo do jeito que sempre acontece, eu estou bem, tá tudo certo. Agora, quando ele perde essa previsibilidade, o bebê se sente inseguro, aquilo que eu falei anteriormente. Sempre dormiu no berço. Agora, porque começou a acordar mais, volta para a cama dos pais. Bom, perdeu-se a previsibilidade. Se ele já estava dormindo no berço há um tempo, ele já sabia dormir ali, ele não precisa ir para a cama dos pais. Ele pode ser mais acolhido, ele pode até mamar mais, ele pode ter todo o acolhimento do mundo, mas no final das contas ele precisa acordar estando no bercinho dele, porque isso vai mostrar para ele que, olha, é aqui que eu durmo mesmo, tá tudo bem. Ou então a gente muda tudo de uma vez, né? Nossa, o bebê ele dormia rapidinho, em 10 minutos estava dormindo, agora está demorando muito. Então, acho que a gente precisa mudar todo esse ritual noturno, porque o bebê já entendeu esse ritual e ele não vai querer mais seguir. E daí a gente muda tudo que já vinha sendo feito com o bebê. O que vai acontecer? Bebê inseguro. Já tinha um ritual que acontecia do mesmo jeito, e a gente muda tudo agora, toda a abordagem. Então, a gente sempre precisa lembrar. Vou ajudar o bebê a dormir, porque nessa noite está difícil. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas preciso pensar, eu não posso criar novas associações. E aí aqui, não sei se é aqui ou se é mais para frente que eu vou falar, mais para frente. A gente precisa pensar em não criar novas associações, porque isso aqui vai estragar o sono bom que o bebê já tinha. Então, pensem bem antes de agir, acolham o bebê o quanto for necessário, mas evitem criar novas associações. Isso vai deixar o bebê inseguro e você insegura também, né? E é isso aqui é muito importante, gente. Principalmente quem já tem bebê que já dormia bem, quem já foi meu cliente, né, que tá aí. Às vezes a gente fica tão presa naquela rigidez de que, nossa, o bebê dorme assim, tem que ser assim todo dia, certinho, nananana,
Que daí o bebê acorda de madrugada, uma coisa que ele já não fazia mais, aí a gente não sabe se você tem que acolher o bebê ou não, se a gente pode tirar o bebê do berço, né? Enfim. Então, assim, pensem que o acolhimento, ele não é proibido em momento nenhum. Não é porque o bebê já tem autonomia, já sabe dormir sozinho, já tá dormindo bem, que ele não precisa ser acolhido. Pode acontecer um dia ou outro de estar se sentindo um pouco mais agitado, ansioso, enfim, ele vai querer mais um colinho de novo, uma presença, né? Então, o acolhimento, ele não é proibido, né, em nenhum caso. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber que ali a gente não tem um robô, a gente tem um bebê que pode ter dias e dias, assim como nós. A gente não acorda do mesmo jeito todos os dias. Tem dia que a gente tá mais para baixo, tem dia que a gente tá mais animada, tem dia que a gente tá mais brava, tem dia que a gente tá mais tranquila, mais agitada. O bebê é a mesma coisa. Ele vai ter essas mudanças, principalmente porque tudo para ele é uma novidade. Ele está conhecendo o mundo agora. Então, para ele, as coisas são muito novas e ele pode ter um pouco dessa dificuldade. Então, acolher o bebê não é a pior coisa do mundo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar um acolhimento com um limite seguro. Então, bom, voltando no caso do bebê que já sabia dormir no berço. Ele já sabe dormir no berço, ele está acordando mais vezes, ele está resistente, porque alguma coisa está acontecendo. Então, eu posso acolher, eu posso estar presente, eu posso falar com o bebê, posso tocar no bebê, posso ficar ali até ele dormir, mas eu preciso limitar, eu preciso estabelecer um limite que seja seguro também, porque isso vai dar segurança para o bebê. Lembrem da previsibilidade. Então, nem que eu precise ficar ao lado do bebê até ele dormir, ele vai dormir no berço. Nem que eu precise fazer o bebê dormir no colo, depois eu vou ver ele no tudo bem, mas volta o bebê para o berço, porque ele precisa dessa previsibilidade. Deixa eu aceitar aqui. Foi. Então, a gente precisa combinar esse acolhimento com esse limite seguro, tá? Esse limite é o seguinte, a partir do momento, um exemplo, tá, gente? Tem mães que fazem uso de cama compartilhada, isso funciona para a família, para o bebê, tá ótimo, não sou a pregadora do contra cama compartilhada, estou usando como exemplo. O bebê não dorme na cama dos pais, ele só dorme no berço. Aí, de repente, ele passa por uma regressão, começa a acordar mais vezes. A cama compartilhada não pode ser uma opção se os pais não querem. Se a cama compartilhada não faz sentido para você e para o seu esposo, ela não vai ser uma opção. Então, aqui entra esse limite seguro. Então, a gente vai acolher, vai ajudar, vai ficar do lado do bebê, mas ele vai dormir ali. E aí entra o segundo ponto aqui, que é a presença e a direção. O bebê, ele precisa ser conduzido. O bebê precisa ser direcionado. O bebê não tem maturidade e nem capacidade de entender, de decidir onde ele dorme, que horas ele dorme, como ele dorme. Quem sabe o que é melhor para o bebê somos nós, as mães. Então, nós precisamos direcionar. Então, aqui entra, o bebê está com dificuldade, por qualquer motivo que seja, não está conseguindo dormir, não está legal, o negócio tá difícil, ótimo, eu vou ajudar, eu vou acolher, é meu filho, eu vou fazer de tudo por ele. Mas existe um limite, quem vai definir esse limite? A mãe, não é o bebê. O bebê precisa ser conduzido. Quando o bebê se sente muito solto, muito assim, sem regras, ele fica se sentindo inseguro. Imaginem só vocês, chegando numa cidade nova, assim, pela primeira vez, você nunca foi a essa cidade, você não conhece essa cidade, você não sabe nada, você não sabe onde tem restaurante, onde tem mercado, onde tem posto de gasolina, nada. Você caiu de paraquedas nessa cidade. E aí, o que você vai fazer minimamente? Você vai pedir informação, né? Olha, sei lá, onde que tem um hotel aqui, um supermercado, um posto de gasolina, né? Enfim, você vai pedir informação, você vai querer se localizar ali para entender o que fazer. E aí, as orientações todas para você são as seguintes: faça o que você quiser. Pode dormir onde você quiser, você pode abastecer o carro onde você quiser, você pode comer o que você quiser, onde você quiser. Só que você não sabe nada que tem ali, você não sabe o que existe ali, você não conhece a cidade. O que você vai se sentir? Inseguro, né? Então, agora pensem com a cabecinha do bebê. Ele não sabe nada. Ele acabou de chegar no mundo, ele nem sabe direito quem ele é. E daí ele vai definir que horário ele vai dormir, onde ele vai dormir, como ele vai dormir. Ele vai se sentir inseguro, ele vai se sentir ansioso. Então, o bebê precisa de presença e de direção. Se de repente o bebê não está conseguindo dormir sem a sua presença, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele vai dormir sem a presença, mas ele vai ter direção. Ele vai ser direcionado para que ele saiba que existe um limite, um horário, um local e uma forma de adormecer. E aí a gente tem que oferecer flexibilidade, mas com uma estrutura. Então, essa flexibilidade, ela não pode ser assim também, nossa, faz tudo, né?
Ah, vou ser flexível, então eu tiro o bebê do quarto, dou mamar, dou comida, vou passear de carro, o pai vem, depois a mãe vem a avó, vem a babá, enfim. Precisa ter uma estrutura nesse acolhimento, porque essa estrutura leva à previsibilidade, tá? Então, em resumo, é encontrar o equilíbrio. Não tem problema nenhum acolher o seu bebê, não tem problema nenhum você estar mais com o seu bebê uma noite ou outra, mas você precisa ser previsível para que ele se sinta seguro. Nosso objetivo é que o bebê tenha segurança para dormir. Lembrem-se, se ele não estiver se sentindo seguro, ele não vai conseguir dormir. E você transmite segurança quando? Mantenha a previsibilidade, confia na sua condução, não reage no desespero e entende as fases. Eu acho que esse não reagir no desespero, não sei para vocês, mas para mim é o mais difícil. Eu não sei se vocês viram, tem umas 2 semanas, eu acho, uma semana e pouquinho, que a Sara teve um episódio aqui em casa, ela acordou de madrugada, e daí ela não queria ficar no quarto dela, não. Ela não queria mais, ela teve um pesadelo, ela não queria mais voltar pro quarto. E aí, gente, olha, vejam bem, tá? Sou consultora de sono, atendo há 3 anos, já atendi mais de 400 famílias, já dei curso, palestras e tal. Qual foi o meu sentimento nessa hora? O que vocês acham? Senti o quê? Desespero, né? Falei, gente, o que vai ser? Essa menina, no dia seguinte, ela tinha que ir para aula, era o primeiro dia de aula dela, e eu tinha dormido tarde, então eu já estava preocupada que eu ia estar cansada no dia seguinte, ela também, e ela não queria ficar no quarto, gente. E daí, o que a gente faz? Então, eu entrei em desespero. Aí vem aqui, né? Não reagir no desespero, ó. Inclusive para mim, isso aqui. Por quê? Porque quando a gente reage no desespero, a criança sente. Ela percebe que tem alguma coisa errada acontecendo ali. E daí, o que ela vai acontecer com ela? Ela vai se sentir desesperada junto com a gente, né? Então, o que eu fiz? Falei, bom, vou levar para minha cama, né? Porque ela não quer dormir aqui. Eu pensei comigo, né? Eu falei, acho que vai ser menos pior ela ir para minha cama. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que ela não gosta de dormir na minha cama. Ela não consegue dormir lá no nosso quarto, de jeito nenhum. Ela precisa do quartinho dela, ruído branco dela, as coisas dela. Então eu falei, vou levá-la para minha cama, porque eu sei que lá ela não vai conseguir dormir, vai chegar uma hora que ela vai querer voltar para cá. É melhor do que eu deitar na cama com ela, porque se ela descobre que existe essa possibilidade de eu deitar na cama com ela, meu filho, meu Deus, essa regressão aqui vai durar meses. Falei, não, então vamos lá. Aí veio aqui, ó, acolhimento, estrutura, previsibilidade, uma flexibilidade com estrutura. Então, fiz isso. Levei para minha cama, abracei, fiquei com ela, rezamos, ficamos lá um tempão e, óbvio, ela não conseguiu dormir. Aí passou 2 horas que tinha passado, né, amor? Passou umas 2 horas, ela não tinha dormido, nem eu. E daí eu falei, filha, vamos pro seu quarto. Ela não queria ir, eu falei, não, meu amor, você não consegue dormir aqui, você tem que dormir e tal. Expliquei, conversei, e já fui conversando, levando, entendeu? Porque se fosse esperar ela levantar e querer ir, ela não ia. E aí levei pro quarto dela e tal. Bruno dormiu lá com ela no chão do quarto, para ela se sentir segura. Belezinha, no dia seguinte, vida que segue normal, foi dormir no quarto dela normal, sozinha, como sempre foi. Então, assim, não reagir no desespero é difícil, inclusive para mim. Mas a gente precisa pensar sempre nessa hora, tentar trazer ali a razão, né? Pensar, não, calma, eu preciso saber como agir, eu não posso agir no desespero. E isso, na verdade, gente, não é só para o sono, não. É na nossa maternidade como um todo. E em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa pensar antes de agir com os nossos filhos, para que a gente não fique simplesmente só reagindo, né? Mas realmente agindo com intencionalidade, né? Uma outra coisa que eu gosto de sugerir aqui é o seguinte, que às vezes é necessário a gente regredir com o bebê. Às vezes o bebê está numa regressão num momento muito difícil. Transição de soneca, às vezes acontece isso, ou quando o bebê está muito madrugador, ou quando o bebê ficou doentinho ou viajou, a gente teve que sair muito da rotina. Então, às vezes, a regressão, ela realmente é grande. É aquela coisa, assim, do bebê mudar completamente, a coisa ficar caótica, e daí, isso aqui não vai adiantar, você vai ter que regredir o comportamento com ele, você vai ter que dar mamar, você vai ter que levar para dormir com você, por questão de sobrevivência mesmo, tá? Se chegar num ponto como esse, uma dica importantíssima, tá? Que eu não falo isso em Instagram, tá? Só falo em aula fechada, porque eu vou me responsabilizar com vocês aqui. Façam o que tiverem que fazer. Dá uma mamar, leva para cama compartilhada, deixa eu dormir em cima de vocês, leva para passear de carro para dormir, faz o que for, tá? Se chegar no nível assim de caos total, façam o que for. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão dar 2 dias sem aplicar técnica nenhuma com o bebê, sem fazer nada assim, sabe? Se ele acordar para mamar, vai mamar, se quiser dormir na cama com vocês, vai dormir e tal. Faz o que for necessário por uns 2 dias. Depois que passar esses 2 dias, que provavelmente o bebê já vai estar mais tranquilo, você investe de novo naquela abordagem que você tinha antes. Por exemplo, quem já tinha autonomia. Precisei regredir muito no comportamento com ele durante a noite, Daisy. Beleza, você vai continuar regredindo por 2 dias.
se o bebê acordar. Você vai fazer o que ele quer durante esses 2 dias. Depois desses 2 dias, você vai retomar o ensino de autonomia com o bebê. Mas por que isso? Porque a gente vai, dessa forma, o bebê vai esquecer o que aconteceu naquela primeira noite, ele não vai ficar na cabecinha que ele chorou demais e ele ganhou, né? E aí a gente vai conseguir que ele meio que resete, sabe o que aconteceu? E aí você vai começar, é como se você estivesse começando o ensino pela primeira vez. Então, se tiver que fazer uma regressão total, façam tranquilamente, sem culpa, sem peso na consciência, sem achar que vocês são as piores mães do mundo, que vai tudo por água abaixo. Dali a uns 2 dias vocês retomam o processo, para não ficar aquela coisa, ai, nossa, eu chorei demais, aí eu acabei ganhando, então o bebê dá uma esquecida, e daí depois a gente começa o processo de ensino com ele novamente, tá? Então aqui, né, a rotina ajuda, mas ela não sustenta tudo. As fases, elas vêm e vão, elas passam, o que permanecem? Os bons hábitos. Então, os bons hábitos que já foram construídos, eles podem até dar uma balançada aí durante essas fases difíceis, mas eles vão permanecer se você souber conduzir a situação ali com aquela previsibilidade, com aquele acolhimento, com aquela estrutura, para que o bebê possa, depois que a fase passar, ele possa voltar ali ao padrão normal dele, né? E a segurança, ela é algo que a gente vai construindo. Como é que a gente vai construindo segurança? Estando em aulas como essa, estudando mais, ouvindo vozes de pessoas que já têm um pouco mais de experiência, de profissionais que podem ajudar a direcionar, orientar, né? E percebendo o seu bebê, observando. Às vezes a gente fica desesperado, achando que vai ser o fim, né? E nem é. Então a gente vai lá e percebe que o bebê tem uma fasezinha ali. Eu tive uma cliente, ela não tá aqui. A gente fez acompanhamento de 3 meses. E o que a gente foi percebendo ao longo do caminho? Que toda vez que o bebê ia fazer um mês novo, ele tinha uma regressãozinha. Tipo assim, de 2 para 3 meses. Uma semana antes dele fazer 3 meses, ele acordava, ficava resistente ao berço e tal. O que ela fazia? Ela aguentava firme naquela uma semana ali, que sabia que ia passar, e pronto, depois passava. Então, observar seu bebê. Às vezes ele passa por fases assim, depois ele volta. Não significa que vai ser o fim do mundo, que nunca mais ele vai dormir. Você precisa saber como conduzir, mas entender também que essas fases são normais e que o bebê sempre vai precisar da sua direção. Ele tá ali acordado, ele tá chorando, ele quer mamar, ele quer colo, ele quer sua presença, ele não sabe nada do que está acontecendo. Então, ele precisa ser direcionado. Quando ele é direcionado e não fica naquele desespero, vai para o berço, vem para o colo, vai para a sala, volta para o berço, enfim, ele consegue se sentir mais seguro, ele consegue perceber que ele está sendo direcionado, e isso vai ajudando o bebê a se acalmar, a ficar mais tranquilo, e o processo vai fluindo melhor, tá? O bebê dorme bem quando ele se sente seguro. Se ele não se sentir seguro, ele não vai conseguir dormir bem. Se ele não se sente seguro, o cérebro não relaxa, o corpo não relaxa, e esse bebê não vai conseguir dormir. Nem de dia, nem de noite, nem com ritual noturno, nem com ruído branco, nem com autonomia, nem com nada. Ele precisa sentir seguro. Inclusive, ele nem vai ter autonomia se ele não tiver essa segurança, porque ele não vai conseguir relaxar para ficar sozinho ali no berço. Ele vai precisar de alguém ali, justamente para poder dar essa segurança para ele, né? Então, façam de tudo para que o bebê se sinta seguro. Isso aqui serve para qualquer coisa, tá? Isso aqui serve para o sono, isso aqui serve para ida para a escolinha. Hoje eu falei, né, que a Sara está com dificuldade agora nessa segunda semana de aula. Então, eles precisam sentir da gente essa segurança. Eles precisam que nós mostremos para eles que eles são capazes, que eles são corajosos, que tá tudo bem. A gente interpreta a realidade para o bebê. Às vezes o bebê tá chorando ali no berço porque ele acordou meio confuso, ele não sabe o que tá acontecendo. Aí o que a gente faz? Vai lá e tira o bebê do berço. O que ele vai entender? Que não é para ele ficar ali. Que não tá tudo bem ele ficar no berço. Porque assim que ele chora, ele sai dali. Então a gente precisa entender também isso, que nós é quem traduzimos, interpretamos a realidade para o bebê. Ele não sabe muito bem o que está acontecendo, mas ele vai agir conforme a gente for agir. Então, conforme a mãe age, o bebê age. Conforme a mamãe age, o bebê aprende, o bebê entende. Lembrem daquilo, a comunicação não verbal do bebê é forte, é poderosa. Ele entende, ele percebe tudo através das nossas ações. Então, transmitir segurança, mostrar para o bebê que está tudo bem, tá tudo certo. Só é um bebê acordando de madrugada. Tá tudo bem. Ele pode ficar ali. Você vai acolher, você vai fazer o que for, mas tá tudo certo. Isso vai mostrando para ele que tá tudo bem, que ele vai entendendo, vai conseguindo se sentir mais tranquilo, mais seguro, e aí o sono favorece muito, né? E aí, né, como que a gente vai ter essa segurança na prática, né, sem se sentir perdida? Porque assim, eu acho que na teoria a gente até entende tudo isso, né? Mas na hora ali da prática, do momento que o bebê acorda, do momento que o bebê tá tendo aquela regressão, a gente se sente um pouco desesperada, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, não tem.
Gente, se tiverem perguntas, observações, podem ir colocando aqui no chat, tá? Que já eu vou parar para responder aqui. Como é que a gente faz para se sentir assim na prática? Para ter essa segurança na prática, na hora que o negócio acontece, né? É nos preparando com antecedência. Não adianta a gente simplesmente deixar a vida me levar, né? Deixar as coisas irem seguindo, e do nada acontece ali uma regressão, acontece ali uma atitude nova do bebê, uma recusa de um alimento, né? A gente precisa ter orientação, a gente precisa ter informações seguras, né? E aqui entra muito aquilo que eu falei anteriormente. A gente precisa escolher bem a nossa assembleia de vozes, né? As pessoas que vão falar conosco, que vão acrescentar na nossa maternidade. É muito importante, né? Até sugiro que vocês façam isso encerrando essa aula, que vocês revejam, assim, as pessoas que vocês seguem, os profissionais, sabe? É importante que vocês deem ouvidos, né? Que a gente dê ouvidos aos profissionais que a gente olha para aquele profissional, a gente entende que a maneira como aquele profissional aborda faz sentido com a maternidade que eu quero viver. Eu precisei fazer esse limpo ali, sabe, nas minhas redes sociais, quando eu me vi muito perdida, como eu falei lá no início, né? Eu via profissionais falando coisas totalmente diferentes um do outro, orientando coisas totalmente diferentes sobre o sono, e chegou um momento que eu comecei a entrar em desespero, não sabia o que fazer. E daí eu comecei a observar outras coisas, sabe? Eu falava, bom, a cama compartilhada para nossa família não faz sentido. A gente não quer fazer isso, não é uma opção para nós. Então, eu não vou seguir um profissional que orienta que se faça cama compartilhada. É diferente você orientar a fazer cama compartilhada, você respeitar a decisão da família, né? Eu não oriento a fazer cama compartilhada, eu respeito a decisão da família. Então, eu comecei a entender que nem todo profissional iria agregar para a maternidade que eu gostaria de exercer. Então, uma maternidade, ela não se constrói só com uma aula, porque as fases mudam, as coisas mudam, e a gente precisa entender que é importante, às vezes, ter opiniões, ouvir pessoas que têm experiência sobre aquele assunto para que ela possa me orientar. Então, essa segurança ela vai sendo construída no dia a dia, estudando e também, principalmente, trazendo para nós mesmas essa autonomia. É como eu falei lá no início, a gente teve tanta informação, que a gente perdeu a coisa mais importante, que é a nossa própria autonomia de ser mãe. É o nosso sentir, é o nosso olhar para o nosso bebê e entender o que está acontecendo. É o bebê chorar de madrugada ali, você não está preocupada com que a fulana, ciclana, beltrano orientou, você está preocupada em olhar para o seu bebê e agir como ele precisa naquele momento, porque você é a mãe, você está com ele 24 horas por dia praticamente, e ninguém conhece o bebê mais do que você. Então, ter essa autonomia, trazer para nós essa autonomia é muito importante, a gente precisa resgatar isso. Só que muitas vezes a gente se sente insegura, então dá uma selecionada nessa assembleia de vozes, quais são as vozes que vão literalmente interferir na minha maternidade, que vão literalmente comunicar com a mãe que eu quero ser. Então, eu vou escutar essas vozes. As outras eu vou silenciar, porque senão eu vou ficar desesperada, perdida, sem saber o que fazer, né? E entender que as fases vão mudar. Então, muitas vezes a gente vai lá, compra um curso, escuta uma aula que fala sobre o sono do bebê naquela fase, faz sentido, a gente aplica tudo que tá ali no curso, dá super certo, só que dali a 2 meses meu bebê muda. E aí, o que eu faço? Não sei o que fazer. Né? Então, é complicado a gente buscar essa segurança nesses momentos também, né? Quando a gente tá ali com uma orientação que não tá mais se aplicando ao bebê naquela fase em que ele está. Então, as informações soltas, elas não dão segurança, né? E muitas vezes elas acabam atrapalhando. Então, quando é necessário a gente saber como agir, por exemplo, se o seu bebê está doentinho, você pode até mandar uma mensagem no grupo de mães que você faz parte, mas no final das contas você tem que ouvir o profissional. Você tem que ouvir o que o pediatra do seu filho vai orientar, porque ela conhece o seu bebê, ela está orientando o seu bebê desde sempre. Então, as informações elas nos ajudam, elas atendem até certo ponto, mas elas não são tudo. Então, a gente não pode construir uma maternidade em cima de informações soltas. É como eu falei lá no início. Tem perfil que vai falar para você que tem que gastar a energia do bebê, que tem que fazer essa atividade todos os dias, e tem perfil que vai falar para você que não precisa ficar fazendo um monte de atividade. Tem perfil que vai falar para você seguir rotina fisiológica, tem perfil que vai falar para você seguir janela de sono. Então, a gente vai ficando meio perdida nessas coisas. Então, não dá para a gente basear toda a nossa maternidade em simplesmente dicas. A gente não precisa de dicas, a gente pontualmente, mas elas não vão resolver toda a questão. Tem mais uma mamãe para entrar aqui. Só tinha 2 pessoas para entrar. E aí, vamos seguir aqui. Deixa eu achar minha tela aqui de novo. E aí, gente, falando agora sobre dicas e sobre nos sentirmos perdidas, foi pensando nisso que eu criei
a comunidade Mamãe Segura. Agora vamos falar sobre ela, tá? Lembrando, gente, dúvidas, observações, perguntas sobre o que foi falado até aqui, sobre regressão de sono, sobre como agir. Ah, eu devo dar o colo ou não, devo dar mamar ou não, caso meu bebê é esse, mandem aqui no chat que eu vou responder, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre a comunidade, como é que a comunidade vai ajudar vocês nesse ponto específico, né? Sobre a nossa segurança, sobre a gente ter profissionais para escutar, ter direcionamento, ter suporte constante com o sono do bebê, enfim, nos sentimos seguras nesse sentido. A comunidade Mamãe Segura, ela nasceu com esse intuito, com o intuito de ter um local, um cantinho para nós mamães, onde nós pudéssemos ter um acompanhamento, um suporte, né, para tirar dúvidas sobre o sono do bebê contínuo. Então, todos os dias eu vou olhar essas dúvidas, essas perguntas e vou responder. Uma vez por semana a gente vai ter uma aula ao vivo só de tirar dúvidas, então quem quiser falar comigo ali, né, para falar sobre o que está acontecendo com o seu bebê, né, de forma um pouco mais ampla, vai ter essa aula específica só para isso, e aulas semanais sobre sono, sobre rotina, sobre desmame, enfim, que eu vou trazer também. Mas eu pensei, eu acho que isso vai ser pouco. Por quê? A gente vai falar sobre o sono, mas eu sei que as mamães têm dúvidas sobre outras coisas, né? Eu sei que as nossas dúvidas não giram só em torno do sono. Eu falei um monte de coisa aqui, vocês perceberam que várias vezes eu trouxe para além do sono. Não é só o sono a questão. A gente tem introdução alimentar, a gente tem recusa, a gente tem doenças na época do outono que está chegando aí, a gente tem nutrição da mãe, a nutrição do bebê. Ah, o bebê já come, mas será que tá tudo bem? Será que tá tudo certo? Eu preciso melhorar alguma coisa na dieta do meu bebê? Enfim, questões emocionais nossas, psicológicas, né? Nossa, do marido, do bebê, enfim. A cabeça da mãe, ela é um universo amplo, gigante, não é? Eu sei que tem muitas questões, a gente fica dividindo tudo aqui em pequenos bloquinhos, mas no final das contas são muitas as preocupações que nos afligem. Então eu fiquei pensando assim, falei, bom, eu acho que vai ser muito legal ter esse momento aqui, inclusive muitas mamães que encerraram consultoria comigo, queriam um lugar como esse, né? Ai, Deise, não tem como a gente fazer uma coisa mais contínua, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou fazer o quê, né, sem você agora? Então eu falei, não, vamos criar uma assinatura, alguma coisa onde eu consiga atender todo mundo para sempre, assim, né, se a pessoa quiser. Mas pensei que não dava para ser só isso. Então, eu decidi também trazer outros profissionais comigo para estar presentes na comunidade, tá? Então, vocês vão ter aula semanal comigo, mas também com outros profissionais. Então, eu já tenho uma lista de profissionais para os próximos meses que já estão garantidos nas aulas, tá? Temos uma pediatra que vai falar sobre doenças sazonais, sabe aquelas viroses, aquela época do outono ali que chega, que fica todo mundo desesperado. Então, ela está fazendo uma aula em 2 partes, só para falar sobre isso com a gente, viroses e doenças sazonais. Temos 3 nutricionistas, tá? Cada uma vai tratar uma coisa diferente. Então, a gente vai falar de introdução alimentar para quem está com o bebezinho mais novinho, de alimentação balanceada, né? Enfim, para o bebê que já está maior, que já está se alimentando bem ou que precisa se alimentar bem. E uma nutri que vai falar especificamente para as mamães, tá? Então, ela vai falar especificamente para nós, mães, sobre os nossos hábitos, enfim. A aula da Nutri vocês precisam participar para ver, né? Temos psicólogas, temos psiquiatra, inclusive até vou dar um spoiler aqui, que na semana que vem já tem uma primeira aula, essa aula vai ser ao vivo, e vai ser com uma psiquiatra maravilhosa, ela vai falar sobre a saúde mental materna, tá? Então, assim, eu vou trazer muitos outros profissionais, quero trazer ginecologistas, enfim, profissionais para agregar, né, em toda essa entrega que a comunidade vai ter. Então, eu pensei, vou criar um ecossistema, um espaço para todas as mamães que estão ali comigo terem suporte com o sono e a rotina, sim, mas não somente isso, porque eu sei que a nossa cabeça não se preocupa só com o sono. Quem dera fosse só o sono nosso problema, né, gente? A gente já tá super bem. Mas não é, então a gente precisa englobar também essas outras questões, né? Então, o que a gente vai ter dentro da comunidade, tá? Vou explicar aqui para vocês, ó. Vamos ter aulas semanais. Deise, como é que vão ser essas aulas? Porque eu não tenho tempo de ficar vendo aula longa. Beleza, eu também não tenho. Então, a gente vai fazer o seguinte, vão ser aulas curtas, aulas dinâmicas, que vocês consigam escutar lavando louça, indo para academia, levando criança na escola, enfim. Vão ser aulas curtinhas que vão ficar gravadas. Essas aulas nem sempre vão ser ao vivo, tá? Quando forem ao vivo, eu vou divulgar, claro, né, para todo mundo se organizar para estar na aula, para poder fazer as perguntas ali ao vivo, com o profissional e tal. Mas nem todas vão ser ao vivo, algumas vão ser gravadas e vão estar na plataforma para vocês.
E mesmo as que forem ao vivo, também vão ficar gravadas para vocês assistirem no tempo de vocês, tá? Então, não se preocupem, porque não é um curso com aulas gigantes. Eu não quero que vocês se tornem especialistas em nada. Eu quero acolhê-las e atendê-las como mamães, na realidade de mãe, tá? Então, aulas curtas, aulas dinâmicas que a gente consiga assistir, participar. Se não deu para ver naquele dia, a gente vê outro dia, vai ficar tudo lá na plataforma para vocês, tá? Os especialistas convidados, como eu já falei, né? A gente já tem para a semana que vem a psiquiatra, a doutora Elô, maravilhosa, vai falar sobre saúde mental materna. E temos outros muitos profissionais, então sempre eu vou estar falando para vocês, ó, mês que vem o profissional X vai falar sobre tal tema, né? Vocês vão estar sempre por dentro do que vai acontecer. Encontros ao vivo comigo, então uma semana por mês a aula vai ser ao vivo comigo, especificamente para tirar dúvidas sobre o sono. Então, ai, nossa, olha, tô com uma regressão de sono aqui, não sei o que fazer, não quero contratar uma consulta com a Daisy, porque eu acho que é uma coisa super simples. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar na aula ao vivo comigo e você vai falar seu caso lá. A gente vai conversar sobre o seu caso, vou te orientar, vou te responder. Então, esses encontros vai ter uma vez por mês, um ao vivo, só para tratar dúvidas sobre rotina, sobre sono, enfim, desmame, essas coisas assim. Vai ter um espaço para dúvidas lá na plataforma. Então, não quero esperar a aula do mês, a aula ao vivo do mês, para poder ter a minha dúvida respondida. Você vai mandar a sua dúvida para mim lá e eu vou responder para você. É basicamente isso, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que não é o chat GPT, sou eu, né? Você vai falar ali sobre o sono do seu bebê, uma pessoa, um ser humano que vai te ouvir, vai te responder, vai te orientar. E não é uma coisa genérica, é uma coisa bem específica para o seu bebê. Se for necessário, eu vou te fazer outras perguntas para poder entender o que está acontecendo, enfim. Então, é um suporte mais contínuo mesmo que vocês vão ter. Vai ter o grupo de mamães, né, ali no WhatsApp, onde a gente vai colocar os recados, né, sobre a comunidade, e também a oportunidade de aquelas partilhas que a gente ama, aquela troca de experiências, né, sobre sono e sobre todas as outras coisas que envolvem a nossa vida. E também, todas as mamães que fizerem parte da comunidade vão ter descontos em todos os meus produtos e mentorias, tá? Então, sei lá, eu nunca fiz consultoria com a Daisy, mas eu sou da comunidade, então você vai ter um desconto especial para você poder fazer a mentoria, caso você sinta necessidade, certo? Então, tem todos esses bônus para vocês aqui, né, que vão estar dentro da comunidade. E aí, né, o meu objetivo é que vocês não precisem mais caminhar sozinhas. Ao longo desse tempo, né, que eu atendo, tem muitas de vocês que estão aqui que eu já atendi, né, outras que eu nunca atendi, mas eu fui construindo não só com as minhas clientes, né, com todas as mamães que me seguem ali no Instagram, que estão sempre mandando dúvidas, perguntas, a gente vai criando um laço, né, a gente vai criando um afeto uma com a outra, principalmente as que já passaram em atendimento comigo. A gente fica ali, às vezes, 1 mês, 3 meses, 15 dias, se falando todos os dias. Eu acompanho a rotina do bebê naquele tempo, eu acompanho a dinâmica da família, eu vejo as dificuldades, o bebê ficou doente, a mãe ficou doente, então a gente acaba se envolvendo. E aí o meu desejo era poder oferecer muito mais para vocês, porque eu sei que existem muitas coisas que acabam nos afligindo, não é só o sono do bebê que nos preocupa, são muitos outros temas, muitas outras coisas, e eu sei que muitas vezes a nossa maternidade ela é solitária, a gente pode ter muitas amigas, muitas presenças ali ao nosso redor, mas no final das contas a gente se sente sozinha, e só uma outra mãe para poder também saber o que está acontecendo e poder nos orientar. Muitas dessas profissionais que eu vou trazer para falar com a gente, além de serem médicas, né, enfim, especialistas em alguma área, também são mães. Então, elas vão trazer também um pouco dessa experiência e vai ser muito legal. E o meu objetivo é realmente isso, que a gente possa não mais caminhar sozinha e a gente tenha segurança para saber como lidar com o nosso bebê em várias áreas, em vários aspectos da nossa vida e da vida do bebê também. Então, se você quer sentir essa segurança, você quer direção, acolhimento, né, para cuidar do sono, não somente do sono, mas também da saúde do seu bebê, do desenvolvimento do seu bebê, esse espaço aqui, a Comunidade Mamãe Segura, é para você. E eu convidei todos vocês para estarem aqui hoje por causa disso, porque eu queria que vocês tivessem essa experiência, a comunidade foi feita pensando em vocês, eu estou muito feliz. Eu falei com a Renata, que está aqui, né, falei, Renata, eu estou com esse projeto no papel faz muitos meses, mas tanta coisa foi acontecendo, foi passando, que eu não tive coragem de lançar, enfim, né? Fiquei deixando passar, que ia ser interessante, que não ia dar em nada, que ninguém ia querer, né? Mas falei, não, chegou a hora, vou meter as caras, eu vou fazer. Mas sempre fiz assim, todos os convidados que eu trouxe, toda a estrutura que a gente preparou, que a gente está organizando, tudo pensando em vocês, em como facilitar para vocês verem as aulas, ouvirem, deixar tudo salvo para vocês ali, como vai funcionar essa estrutura, sabe? Então, tudo está sendo feito por trás, pensando no melhor para vocês, para trazer essa segurança, essa previsibilidade, esse acolhimento, né? E essas informações seguras para vocês também. E agora vem, gente, a melhor parte, tá? Porque a melhor parte é isso aqui, ó.
Vou falar para vocês. Essa primeira turma, que são vocês que estão aqui comigo hoje, né, que vão entrar na comunidade, vocês vão ter acesso a tudo isso que eu falei, as aulas semanais, aos descontos em produtos e mentorias minhas, especialistas, né, suporte tira dúvidas, tudo isso por apenas R$ 47,90 mensais. Então, assim, ó, menos do que uma pizza, né? Hoje em dia a gente não paga isso numa pizza, paga mais. Por menos do que uma pizza, você vai ter todo esse acompanhamento, todo esse suporte de profissionais incríveis, maravilhosos. Uma coisa legal que eu esqueci de falar também. Quando tiver aula do profissional, vocês podem. Ai, Deise, olha, nossa, eu queria muito ver a aula da psiquiatra, mas eu não consegui estar ao vivo com ela e eu tinha uma dúvida muito importante para trazer para ela. E eu não estava na aula. O que eu faço? Você vai mandar essa dúvida depois na plataforma e eu vou encaminhar para o profissional que esteve dando essa aula para ele me trazer um retorno, tá? Então, mesmo quem não conseguir estar ao vivo na aula e tiver uma dúvida específica, você vai colocar essa dúvida lá na plataforma e essa dúvida vai ser respondida, tá? Por mim e por todos os profissionais. Então, ó, R$ 47,90 mensais. Quais são as formas de pagamento? Pix ou cartão de crédito? Importante, é mensal, tá? Então, pagamento mensal, você vai pagar enquanto você quiser fazer parte da comunidade. Quando você não quiser fazer mais parte, você não vai pagar. Ai, nossa, eu comecei a pagar e aí agora esse mês tá difícil. O que eu faço? Você não vai pagar esse mês. Aí você não vai ter acesso esse mês, no mês que vem você volta. É basicamente isso, tá? Então, é bem livre, assim, bem tranquilo. Eu quero que seja tudo muito leve, gente. É isso que eu queria, tá? Então, quando for fazer o pagamento no Pix, vocês vão ver lá na plataforma, né? Quem optar pelo Pix, o próprio banco vai orientar depois, olha, esse pagamento vai ser descontado todo mês, né? Em forma de Pix da sua conta, ok? Você concorda, né? Você vai colocar que concorda e vai seguir com a compra. Ou então, quem for fazer no cartão de crédito, vai ser descontado, né? Esse valor no cartão de crédito mensalmente, como uma mensalidade mesmo, tá? Não consome limite do cartão, nada, é uma coisa mensal mesmo, recorrente, tá? Então, apenas R$ 47,90, esse valor é exclusivo para vocês, para quem está nesse grupo aqui comigo hoje, porque vocês são a primeira turma. Com certeza, a próxima vez que eu for divulgar essa comunidade, o preço não vai ser mais esse. Eu fiz isso especialmente para vocês, que vocês são as minhas primeiras queridas membros dessa comunidade. Estou muito feliz de dividir isso com vocês, né? E a Mariana já colocou ali agora no grupo, o link está lá, quem quiser acessar já pode adquirir, tá? Toda maternidade merece ser leve, e eu espero muito, muito mesmo que essa comunidade traga essa leveza para vocês, tá? A leveza de saber como agir, de entender que é normal, de entender que não tem nada de errado com o seu bebê nem com você, que você não tá louca, que tá tudo certo, que tem outras mamães passando pelo mesmo, né? Enfim, eu espero que esse acompanhamento, esse suporte contínuo traga essa segurança para vocês, tá? Respondendo algumas dúvidas também, né? Que me perguntaram se pode outras mamães que não estão aqui entrar, pode, depois eu vou divulgar também esse link, né, no Instagram, enfim, não necessariamente só quem estava aqui no grupo que vai ganhar, né, que vai poder fazer parte, gestante também pode fazer parte, não precisa já ser mãe, pode ser que ela esteja se preparando para ser mãe, então não tem problema também. E é isso, outras dúvidas que vocês tiverem podem me mandando aqui no chat, ou perguntar depois lá no grupo, né, que a gente vai respondendo tudo, tá bom? Obrigada, não acabou não, gente, peraí que eu vou só tirar aqui da apresentação e voltar aqui com vocês, peraí. Perdoa, velho, aí. Antes de vocês saírem, tem o sorteio, ninguém sai, fica todo mundo aqui comigo. A gente vai fazer o sorteio agora, eu falei para vocês que ia ter, ó, a gente vai fazer o sorteio à moda antiga, tá? Eu vou fazer 2 sorteios aqui. O primeiro sorteio vai ser exclusivamente para quem nunca esteve em atendimento comigo. Eu vi que tem umas mamães aqui que nunca estiveram em atendimento comigo, então esse aqui vai ser o primeiro nome, tá? Se eu tirar o nome de alguém que já esteve em atendimento comigo, vou ter que tirar outro. Esta mamãe, deixa eu ver quem que é. Amanda. Amanda Vitório. Tá escrito aqui, ó, Amanda do vestido roxo. Acho que é essa aqui. Eu já fiz com você. Isso. Você já fez? Já, Sofia, que mora nos Estados Unidos. Uhum. Gente, eu não tava lembrando do seu sobrenome. É que tá Bom, mas outro. É que aqui tá o meu nome antigo. Ah, tá. Mas, ó, você, Amanda, como você já fez consultoria comigo, você ganhou 1 mês de acesso grátis na comunidade, tá? Obrigada. Quem já tinha feito consultoria vai ganhar 1 mês de acesso. E quem nunca fez consultoria vai ganhar 15% de desconto na consultoria, em qualquer pacote comigo. Deixa eu ver quem é aqui. Ah, gente, marmelada isso aqui, hein? Renata. Ah, errei. Fernanda. Fernanda tá aqui? Tá aqui, a Fernanda. Nunca fez acompanhamento comigo, né?
Fer, você ganhou 15% de desconto em qualquer mentoria, em qualquer acompanhamento comigo, tá? Então, a Amanda ganhou um mês de acesso gratuito à comunidade e a Fernanda, 15% de desconto em qualquer acompanhamento. Não precisa ser hoje, tá, Fernanda? Se você não tá precisando nesse momento, né, a gente conversa depois para ver como é que vai ser, tá? Deixa eu abrir o chat aqui. Renata. A Renata saiu na hora do sorteio errado. Mas tá bom, Rei, eu vou te dar algum presentinho, te prometo. Gente, alguma dúvida vocês têm? Aqui, ó, a Lainara tá na fase da regressão total. Eita, Lainara. Se eu não me engano, é mudança para cama, né, que você estava fazendo aí? Ou foi volta da viagem, uma coisa assim, né? Mas eu lembro que é aquela fase de 2 aninhos, que olha, só Deus, né, para nos ajudar. Gente, vocês entenderam como que vai ser? Isso, mudou para cama e tirou a chupeta. É, só Jesus. Aí é aquela hora que a gente fala assim, nossa, mas não tem muita associação com a chupeta. Aí você vai tirar, a criança vira um gremlin, né? Então, realmente você vê que tinha. Mas, ó, vamos conversar, tá? Na semana que vem, deixa eu pegar aqui meu calendário, só para falar para vocês certinho. Ó, na semana que vem, a gente vai ter aula ao vivo com a nossa psiquiatra, a doutora Elô. Aí, a outra semana, vai ser aula ao vivo comigo já de tira dúvida sobre sono. Então, aí, quem estiver passando por alguma dificuldade, estiver precisando, e conseguir esperar até a aula, que vai ser lá no dia 25, a gente vai conversar ao vivo lá, a gente vai estudar caso, eu vou perguntar tudo, vai ser tipo uma consultoria, tá? Então, assim, estejam na aula para poder participar. E quem não conseguir esperar até lá, já podem acessar a comunidade, já podem ir colocando as dúvidas de vocês lá no suporte também, tá? Que daí eu vou responder diretamente lá na plataforma. Lá na plataforma, quando vocês entrarem, tem várias orientações, inclusive tem um textinho lá de boas-vindas que eu coloquei, que tem o chat, que tem um link para o grupo da comunidade, o grupo do WhatsApp da comunidade, que não é aquele da aula de hoje, aquele da aula de hoje vai acabar em breve, mas aí tem um grupo da comunidade, que é importante que todas entrem para poder ter acesso às informações, né, os recados e tudo mais, tá? Gente, e aí? Vocês têm dúvidas sobre alguma coisa, sobre regressão, sobre a comunidade em si? Entenderam tudo? Tá tudo certo? O que vocês acharam dessa novidade? Vão me falando aqui que eu quero saber. Quem quiser abrir o microfone também, fica à vontade. Fernanda, seu bebê tá com quanto tempo? 2 meses, novinho. Tá bom. E aí, gente, também vocês podem convidar outras. Ah, tá fazendo ele dormir. Tá bom. Vocês podem convidar outras mamães também para fazer parte. Não precisa ser só quem já foi minha cliente, né? Ou, enfim, só quem está passando por problema com sono, porque o foco não vai ser só o sono. Tem esse grande bônus do sono, porque eu sou consultora de sono, mas a gente vai ter outros temas lá que vão ser bem relevantes também. Então, convidem outras mamães, mandem o link que está lá no grupo, né? Para que outras mamães também possam ter acesso a esse canal aí de informações seguras, tá bom? Bom, gente, então é isso. Agradeço demais a presença de vocês aqui, por terem ficado comigo até o final. Vocês foram fiéis, foram firmes me ouvindo falar aqui todo esse tempo. Muito obrigada. Vocês são muito especiais. Eu espero muito que a comunidade possa ajudar muito, muito, muito vocês em vários aspectos, né? Lembrando, não só sobre o sono. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos procurar, a mim ou a Mari, para tirar dúvidas, para fazer algum tipo de comentário, observação, enfim, coisas que não tenham ficado claras. Conversem com a gente, espero encontrá-las todas lá na comunidade. E já na próxima semana a gente tem a primeira aula que vai ser ao vivo, eu quero ver todas vocês lá, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos, de todas. Fiquem com Deus, uma boa noite. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem me chamar, tá bom? Um beijo, meninas. Boa noite.